Emanuel, Deus presente, graças a Deus. Livro de Gênesis, aleluia. Quem está com a Bíblia aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Nós temos no telão, a gente tem o recurso, o celular é um recurso, mas a gente tem que ter a nossa Bíblia, amém? Temos que ter, invista numa Bíblia. Aleluia, invista numa Bíblia. Gênesis 26, nós vamos ler, quem que está lá? Bruna? Nós vamos ler do 1 ao 6 e depois do 17 a 25, ok? 26, do 1 ao 6 e depois do 17 ao 25, amém? E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Vamos para o 17 agora, do 17 ao 25. Então Isaque foi-se dali, e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque, e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois disso, subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o anjo do Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali tendas, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, pedimos a revelação da tua palavra, o entendimento daquilo que tu queres às nossas vidas, Pai. Usa-me, Senhor Jesus, usa a minha voz, usa a minha boca, usa-me como um instrumento, Pai. Meu Deus, apenas como um canal para transmitir ao teu povo, Pai, a tua vontade, Senhor Jesus, aquilo que te agrada, a boa porção que o Senhor já tem separado para cada um dos teus filhos, que não estão por aqui por acaso, mas que o teu Espírito Santo trouxe cada um deles para receber esta porção de maná do céu nesta noite, Pai. Assim seja, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Glorificando ao Senhor, aleluia. Queridos, nós vemos nesta passagem que aonde Isaque estava, Isaque, filho de Abraão, amém? Houve ali uma grande fome, e como em muitas situações, quando fica difícil num lugar, né, principalmente naquela época,
as pessoas se mudavam, né, caminhavam e iriam para um outro lugar onde tivesse mais recurso, mais água, às vezes com mais chuva, não é? E isso aconteceu com Isaac, que já tinha acontecido com Abraão, mas agora veio, a Bíblia diz, uma segunda fome, um novo período de fome. E então Isaac se vê obrigado a sair de onde estava. Isso acontece até nos dias de hoje, não é? Hoje de manhã eu estava dizendo que é por isso que eu estou aqui. Por quê? Porque o meu pai lá do Nordeste queria uma condição melhor de vida, mudou-se para o Paraná, para conseguir trabalho, conseguir uma condição melhor. A minha mãe lá do Espírito Santo, com a mesma intenção, né? A família dela estava indo para o Paraná, com algumas possibilidades melhores, e ela vai para o Paraná, e os dois se encontram no Paraná, né? E aí eu nasci no Paraná, mas com o mesmo objetivo, né? Na época que eles mudaram para cá, tinha muito emprego, as empresas nascendo, as empresas gerando empregos, então eles vieram buscar oportunidades aqui, e por isso que eu estou aqui em São Carlos, com todos eles aqui, com a nossa família, não é assim? Então, quando está difícil num lugar, as pessoas se movimentam, se movem para buscar algo diferente, algo melhor num outro lugar. E assim Isaac fez. Porém, irmãos, aquela pessoa que anda dirigida por Deus, ela sempre vai perguntar primeiro ao Senhor. Seja qual for a mudança, seja qual for a situação que ela esteja pensando. Às vezes você não está pensando de mudar de estado, mas você está pensando de mudar de trabalho. Às vezes você não está pensando de mudar de trabalho, mas você está pensando de mudar de bairro. Na cidade que você mora, você está pensando, desejando algo diferente, algo melhor. Algo não está te agradando onde você está, e você está buscando uma outra oportunidade, um outro lugar que talvez seja melhor. Mas aquele que tem a palavra de Deus e o Senhor como seu mestre, como seu guia, ele vai primeiro consultar ao Senhor, ele vai pedir confirmação, ele vai pedir sinais. E aqui Isaac ouve a voz de Deus que diz, o que estava acontecendo? O natural ali, as pessoas iam para o Egito buscar recurso, buscar um lugar com mais abastança, com mais comida. Eles estavam todos, né, meio que um indo atrás do outro, porque um foi, deu certo, todo mundo estava indo para o Egito. Deus fala para Isaac, não vai para o Egito. Deus fala para Isaac, você vai para outro lugar. Para onde? Para Gerar. Vai para esta terra, porque eu sou contigo. E ele reafirma as promessas que ele fez ao seu pai. Ele diz assim no versículo 4, finalzinho do 3, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, minhas leis. Essas palavras, essas mesmas palavras foram ditas a Abraão. E Deus vem agora e diz, continua você na minha presença, porque eu confirmo toda a promessa que eu fiz para o seu pai em você. Aleluia. Irmãos, Isaac não aprendeu sobre Deus na escolinha dominical. Isaac não aprendeu sobre como servir a Deus na salinha das crianças. Isaac não aprendeu como servir a Deus, porque o pai dele parava, abria um livro antigo e contava algumas historinhas para ele. Isaac aprendeu como servir a Deus, vendo a fé do seu pai. Aleluia! Isso me traz a responsabilidade de viver uma vida com Deus, tão vivida, tão praticada, tão real, que não seja da boca para fora, não seja apenas o que é certo, porque uma coisa é a gente falar o que é certo, todo mundo sabe falar o que é certo, outra coisa é praticar, é fazer, é ser o nosso modus operandi,
É assim que fazemos as coisas. E o servo de Deus só tem um modo de fazer as coisas, o modo que agrada a Deus. Então Isaac viu, Isaac caminhou com seu pai para o monte. Chegou um determinado momento que o Isaac para. Pai, está aqui a lenha. Isaac já tinha feito muitos holocaustos com seu pai, amém? Era algo que se praticava. Abraão oferecia sacrifícios, louvava, adorava constantemente. Isaac para, fala: meu pai, está aqui a lenha, está aqui o machado, está aqui a corda, está aqui o holocausto. Qual cordeiro o senhor vai sacrificar? Isso não é aprendido no livro. Isso não é aprendido contando uma historinha. Ele viveu essa fé com o seu pai. E se Deus não tivesse parado o braço de Abraão ali, se Deus não tivesse falado com ele, ele teria entregado. E talvez nós podemos ser questionados, se ele era um homem de Deus, como é que ele ia ter coragem de matar o próprio filho? Irmãos, vamos lembrar, vamos nos colocar no contexto daquela época, não hoje. Hoje não faz sentido mais isso para nós. Alguém matar seu filho e dizer que é para Deus. Mas naquela época, Deus estava tirando do meio de um povo idólatra Abraão, para a partir de Abraão formar o seu povo que ia honrar, seguir e obedecer a Deus. Mas Deus tira Abraão do meio de um povo idólatra. Deus tira Abraão do meio de um povo que sacrificava constantemente, era uma prática habitual de sacrificar os seus filhos a Moloque. Então era natural se fazer isso para ídolos, para outros deuses. Então Deus vai lá e testa o coração de Abraão. Para eles todos fazem, vamos ver se você faz para mim. Aí a partir de você, eu sei que vai vir uma geração que vai entender que tem um Deus no céu e que eu sou o verdadeiro Deus. Então Abraão vai até o último momento, ele levanta o cutelo. E ali Deus diz: já entendi, você faria. Não quero, eu não vou. Esse filho é filho da promessa. Amém? Aleluia. Irmãos, quantas vezes nós ficamos servindo a Deus de uma forma muito irresponsável, de uma forma muito banal, porque nós começamos a olhar as coisas que fazem sentido ou não fazem sentido, então a gente começa a dizer: ah, mas não precisa de tudo isso. Não, Deus não pede isso aí não. Não é assim não. E quando a gente olha, tem gente fazendo para ídolos, tem gente fazendo para o mundo, tem gente fazendo para outros deuses, coisas muito mais sacrificadas, coisas muito mais sacrificantes, coisas muito mais importantes, coisas muito mais caras do que nós estamos apresentando a Deus. Então, no mínimo, nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor, porque tudo que nós dermos ainda é pouco, mas nós vamos olhar do lado e vai ter gente fazendo mais, só que para ídolos. Vai ter gente fazendo mais para falsos deuses. Vai ter gente se separando mais para buscar outras entidades, para buscar outros deuses. E muitas vezes nós queremos receber o todo de Deus, o mais de Deus, entregando o que para Ele? Ah, não precisa de tudo isso. Ah, eu acho que Deus não pede isso. Acho que Deus não faz assim. Não é necessário. Se fazem para fora, se fazem para o mundo, o mínimo que nós podemos fazer é dar o nosso melhor ao Senhor. Dar o nosso melhor ao Senhor. E isso Abraão ensina para o seu filho. Isaac cresce tendo um pai crente, um pai servo de Deus. Se nós queremos que a próxima geração, seja os nossos filhos, as crianças da igreja, os jovens que estão vindo aí depois de nós, se nós queremos uma geração de servos, nós temos que ser servos.
Se nós queremos uma geração que ame a presença de Deus, nós precisamos mostrar a eles como é amar a presença de Deus. Aleluia. Não aprenderão os novos crentes, a nova geração que está se convertendo agora. Você crê que hoje à noite tem muitas almas ao redor do mundo todo entregando suas vidas ao Senhor? Independente da idade. Tem crianças nascendo agora. Tem pessoas sendo batizadas hoje. Essa é a nova geração. Mas nós precisamos ensiná-los, começando dentro do nosso lar, com vida prática. É assim que se serve a Deus. Quantas vezes queremos os filhos na igreja, mas às vezes os pais são os primeiros que arrumam todo tipo de desculpa para não estar na igreja. O filho entende que é mais importante o aniversário, é mais importante a festinha, é mais importante o amigo que chegou, é mais importante o jogo de futebol do que estar na casa de Deus. Foi isso que ele viu a vida inteira dentro do seu lar. É isso que ele vê de domingo, é isso que ele vê na quinta-feira, é isso que ele vê no meio de semana. Semana não precisa ir porque a gente trabalha, chega tarde. Fim de semana não precisa ir porque tem que descansar para segunda-feira. Todo dia é uma desculpa. Amanhã nós estamos ensinando a cartilha inteirinha. Amanhã os nossos filhos darão desculpa para não estar na igreja. Simples assim. Não tem mágica e nem milagre. Se Isaac foi um servo verdadeiro do Senhor, foi porque Abraão foi um modelo maravilhoso de como se serve a Deus. E isso é aprendido em todas as áreas. Vamos lá. Isaac vai para essa terra e ele encontra uma boa possibilidade. Dá um glória a Deus. Que situação difícil, irmãos, encontrar uma boa possibilidade já é uma bênção. Glória a Deus. Ele encontrou uma boa possibilidade, ele encontrou os poços que Abraão tinha cavado. Eles, muito bem, aqui vai dar bom, porque aqui tem água. Os filisteus vieram e taparam os poços. Eles entulharam, fecharam os poços. Mas Isaac ajudou seu pai a abrir, viu onde era. Aleluia. Falou, aqui vai dar água. Vamos abrir. E cavaram, com dificuldade, um poço que devia estar dando água, mas estava entulhado. Os inimigos entulharam os poços. Lembra da música? Querem entulhar meus poços. Os inimigos tinham entulhado os poços para que não desse água. Então Isaac chega e fala, aqui vai dar bom, vamos cavar. E cavaram. E a Bíblia diz aqui que saiu águas vivas, água potável, água boa para beber, para colocar na plantação, para tratar os animais. Aqui vai dar bom. Porém, na terra de Gerar, os pastores de lá começaram a contender com os pastores de Isaac. Houve contenda, houve briga. Não teve condição de ficar ali. Que frustração. Conseguiu água, Cris? Água potável. Irmãos, num lugar que é praticamente tudo deserto. Água potável. Água que tinha um valor sentimental. Meu pai furou esse poço. Eu estava aqui quando meu pai furou isso aqui. E aí o Espírito Santo, através dessa palavra, vem fazer a pergunta a cada um dos nossos corações. Como é que nós, servos de Deus, lidamos com as frustrações? Isaac obedecendo a Deus, fiel ao Senhor, ouvindo a voz de Deus, obedecendo. Ele não vai para o Egito, ele não vai para outro lugar, ele obedece, ele vai para onde Deus manda. E irmãos, muitas vezes quando a gente fica com uma pulga atrás da orelha, também eu devo estar passando isso, porque as coisas que eu ando fazendo, a gente ainda dá uma maquiada, fala, não, é verdade, eu estou muito displicente, não tem como, ser assim, abençoado, as coisas, mas Isaac estava ali, alinhado com a vontade de Deus, e passou pela frustração. Como é que nós nos portamos diante das frustrações?
Quantas vezes nós queremos cobrar de Deus? Quantas vezes ficamos revoltados? Ficamos querendo pensar aquilo que o inimigo quer plantar na nossa mente? De que adianta? De que adianta fazer tudo certinho? De que adianta deixar de fazer o que é errado? De que adianta me separar? De que adianta me consagrar? De que adianta buscar mais a Deus? Olha aí! O poço deu água e eu não posso ficar aqui. Tinha tudo para dar certo, mas não deu. Quantas vezes acontece isso? Um negócio, uma situação que você faz, uma decisão que você toma. Diz, mas tinha tudo para dar certo. Não deu. Como que a gente faz? Como que é o nosso coração? Qual é a nossa atitude? Quais são nossas palavras? E vamos voltar a lembrar de que estão nos observando. Seu filho não aprende a ser crente quando você faz uma oração bonita na hora do almoço. Seu filho aprende a ser crente quando você é confrontado. Qual é a sua atitude? Quando você é traído. Quando acontece alguma coisa que sai do controle. Quando algo tira o chão. É ali que nós vamos ver se o pai é honesto, se o pai é fiel, a mãe, se é verdadeira, se vai orar primeiro, se vai ter uma atitude de cristã, se vai, passar a raiva primeiro com Deus, para depois tomar uma atitude, para depois tomar a melhor atitude, a atitude mais direcionada pelo Espírito Santo. Não é apenas, irmãos, nos momentos em que a gente fala, olha, é assim, ó, ergue a mão e canta. Isso é fácil, isso se aprende em qualquer lugar. Mas é na hora da dificuldade, é na hora que falta o dinheiro para pagar a conta, é que a nova geração está vendo como que os crentes estão se manifestando. É na hora que acontece alguma coisa, uma tentação, um chamado para o mundo, é que vamos ver como é que o crente se porta. É lá no trabalho, lá na rodinha do serviço, aonde é pressionado, mas vai ficar de fora, Pedro. Como assim, cara? Nós estamos tudo aqui, você não vem? É ali que vai mostrar se ele é crente ou ele não é crente. E a próxima geração, seja de filhos, seja de amigos, seja de pessoas que vão se converter olhando a vida dele, é a próxima geração. É ali que vai estar sendo aprendido como é servir a Deus. Ele passou esse momento. Irmãos, às vezes a gente fica irritado, mas a Bíblia diz irai, mas não pecai. Às vezes dá vontade de quebrar uns pratos, Eu vi uma reportagem uma vez que tinha um lugar que você vai lá e paga para entrar e tem um monte de prato para você quebrar naquela sala lá. Oi, devia ter aqui, viu? Devia ter um lugar assim, pra gente orar e depois quebrar uns pratos. Ou vice-versa, quebrar uns pratos e depois orar. Porque às vezes a gente precisa, para não fazer o que Deus não quer. É melhor que a gente dê uns gritos em cima da montanha, do que a gente fazer alguma coisa que vai desagradar a Deus. Do que a gente gritar com quem não vem ao caso. Se o problema é no trabalho, o marido descarrega na esposa. Se o problema é entre o casal, descarrega nos filhos. Às vezes é melhor que tivesse pilhas de prato para quebrar e oração para fazer. Então, queridos, Isaac fala, não tem o que fazer, mas sabe o que ele vai fazer? Cavar outro poço. Está frustrado com alguma situação? Tem que cavar outro poço. Amém? Você pode ter um dia para chorar, para se lamentar, que você não queira sair da cama. Tá. Você é de carne e de osso. Ninguém está falando que você tem que ser um semideus, Eu não vi asa em ninguém ainda. Vocês já viram asa nas minhas costas? Não nasceu ainda. Quem sabe Deus nos dê a graça, mas por enquanto não tem. Não atravesso parede, Os meninos falam que o pastor Pedro atravessa parede. Mas é por conta deles.
que ele entra no ambiente, ele sai, quando você vê, ele está atrás de você, de repente você fala, que ele estava aqui, sumiu. Aí daqui a pouco a gente está, ele está sentado, fala, mas que hora que você chegou aqui? Ele dá umas dessa. Mas não, ainda não tem asa e de verdade ainda não atravessa a parede. Nós somos de carne e de osso. Decepção faz a gente chorar? Faz. Né? Faz. Tristeza faz a gente ficar até meio adoecido, né? Olha, dá tudo, dá enxaqueca, dá dor no estômago, dá de tudo. Mas, passou, poço para cavar. Você pode dar uma glória a Deus? Venceu a frustração, que tem que vencer em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo está contigo para te dar equilíbrio, para te dar paz, para te fazer olhar para frente. Deus nos dá todas as ferramentas que precisamos. Aleluia. Vamos cavar o segundo poço. Fala para o seu irmão que está do lado. Vai cavar o segundo poço. Pode ter tido um momento de chorar, de ficar irritado. Ai, ai, ai. Mas também tem o momento de você se levantar, se recompor. Vamos lá, né? Vamos acordar de manhã. Vamos pentear esse cabelo. Vamos passar um batom, meninas. Vamos confundir o inimigo em nome de Jesus. Vamos botar um salto só para pirraçar Satanás. E vamos cavar o segundo poço em nome de Jesus. E aí chega no segundo poço, ele cava. E o que acontece? Tem água. Mas ele não pode ficar ali. Também não deu. Pastor, o segundo poço. Não deu. Mesma coisa. Eles vieram, guerrearam, os expulsaram dali. Não pôde ficar no lugar do segundo poço. Mas não é possível? Parece que para nós é mais difícil? E é. E é. Porque o mundo, irmãos, passa situações difíceis, passa momentos aqui e ali, mas eles estão cegos para as coisas espirituais, mas Deus já abriu seus olhos, amém? Deus já abriu seus olhos espirituais. O mundo, se deu certo, foi porque o fulano me ajudou. Se deu certo, foi porque o amigo influente foi lá e fez. Se deu certo, é porque o meu dinheiro, deu para pagar. Se deu certo, é porque eu sou esperto. Cara, aquele negócio, mas eu fui mais esperto, eu fui na frente, eu fechei o negócio. E eles vão achando que tudo é assim. As coisas acontecem porque tinha que acontecer, porque eles são bons ou porque alguém ajudou. E se deu errado também, mas eu sou um burro, mas também, pelo amor de Deus, e vai levando assim. Mas nós sabemos que não tem acaso. Nós sabemos que tem um Deus à nossa frente, que tem um Deus que vai por nós. Tem um Deus que abre porta e um Deus que fecha também. Aleluia. Então não puderam ficar ali. Nova frustração para Isaac. De novo, não sei se Isaac chorou, não sei se Isaac foi chutar uma árvore, mas ele foi cavar o terceiro poço. Está preparado, meu irmão, para o terceiro poço, ou você já desistiu no segundo? A palavra de hoje é essa. Não vai desistir, Adriano. Já foi 2, vai para o terceiro agora. Em nome de Jesus. Tem terceiro poço para cavar. E ele cavou o terceiro poço. Mas, infelizmente, esse poço eles chamaram de Sitna. Sitna, a origem da palavra remete a Satanás. Tiveram paz nesse lugar? Não ficaram ali. Não puderam, foram impedidos. E ele foi até ter que cavar o quarto poço. Mas é quadrangular, em nome de Jesus. Aleluia. No quarto poço, veja o que aconteceu. Ele chamou o poço de Reobote. Olha aqui, Reobote. Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Aleluia. Queridos,
o dia da vitória chega. Você pode ter cavado um poço, ter cavado 2 poços, você pode ter cavado 10 poços, vai chegar o poço da sua bênção, em nome de Jesus. E vamos lembrar que Abraão cavou de primeira mão esses poços para Isaac. E nós temos que cavar os nossos poços para conquistar as nossas bênçãos e ainda deixar para gerações futuras. Aleluia. Abraão cavou cada um desses poços. E quantas vezes nós queremos bênção de Deus sem nos esforçar? Nós queremos receber sem querer doar. Não tem como. É impossível, a matemática não fecha. Você querer receber algo de alguém sem oferecer algo. Você querer que as coisas aconteçam na sua vida sem o seu sacrifício, sem a sua participação de dedicação, de empenho, não existe. Ou a gente acorda para ser essas pessoas, essas que tomam para si a responsabilidade de cavar os poços, ou nós vamos ficar peregrinando por aí, batendo cabeça, reclamando do mundo, se voltando contra Deus, sem saber, meu Deus, por que eu estou passando essas coisas? Por quê? Porque não arregaçou a manga e não foi cavar poço. Porque tem que cavar poço. Amém? Você quer um casamento abençoado? Começa a cavar o poço para um casamento abençoado. Começa a semear coisas boas na vida da sua esposa. Começa a semear coisas boas, atitudes boas na vida do seu esposo, para você ter um casamento abençoado. Amém? Sabe aquela história? Se você quer que a sua esposa te trate como um rei, para começar, tem que começar tratando ela como uma rainha. Não é assim? As meninas que oram, Senhor, prepara um príncipe. Senhor, prepara um príncipe para mim. Mas você é uma princesa? A matemática precisa fechar. Se Deus vai dar um príncipe, Ele vai dar para uma princesa. Não é assim? Então a gente precisa começar a cavar os poços. Espera lá, eu tenho minha parte. Eu tenho um sacrifício a fazer. Eu tenho uma milha a andar. Amém? Hoje nós estávamos conversando, né, Luiz? O Luiz falou, e a Michelle estão fazendo 25 anos de casado. Esse ano faz, né? Ou fez? Fizeram em dezembro 25 anos de casado. Eu e o pastor, aí nós estávamos comentando que eu e o pastor nós vamos fazer 28. E nós estávamos comentando isso lá no almoço, dizendo assim, as pessoas pensam que 25 anos de casado, 30, Maria tem 30 e pouco, né, Maria? Cadê? 39, glória a Deus, com carinha de 15. Como é que essa matemática não fecha? Não, essa não. Aonde que essa mulher tem 39 anos de casado, gente? Ela casou quando nasceu? Né? Mas a gente estava comentando isso, para um casamento duradouro, as pessoas pensam assim, que tudo correu tão bem, que as coisas todas fluíram numa leveza, numa facilidade, que proporcionaram que a gente vivesse 25 anos bem, 30 é pouco. Agora pergunta para nós, que comeu tudo esse sal junto aqui, se foi isso que aconteceu. Não foi. Foi porque muitas vezes eu tive que cavar poço para ele. Muitas vezes ele teve que cavar poço para mim. Mas cavar mesmo. Mas não é de brincadeira não, irmãos. Cavar. Cavar poço. Sem medo de serviço. Não é? Os irmãos lembram? Os irmãos acompanharam aqui. Quando a gente mudou aqui, a gente estava numa situação financeira bem difícil. Sem recurso algum, sem mínimo recurso da igreja e de outros lugares para o seu parar, para poder dedicar aqui, e era uma coisa ou outra. O que o marido fez? Servente pedreiro. Sem enxergar, que ele estava sem saber o problema que ele tinha na vista, e ele foi perdendo uma das visões, tanto que ele perdeu uma delas, né? Sem enxergar,
sabia nem onde estava batendo. Mas não tinha um dia que esse homem ficava em casa. Mas nunca faltou nada na nossa mesa. Nunca. Depois Deus preparou um serviço melhor na loja. Glória a Deus. Mas nunca. Porque alguém precisou cavar poço. Amém, queridos? Ou você cava poço para o seu marido. Seu marido cava poço para você. Ou mágica não existe. As coisas não vão acontecer para vocês ficarem bem. É você que vai ter que cavar poço para deixar para os seus filhos. E eu não estou falando de herança. Não estou falando de herança. É bom se tiver herança? Glória a Deus. Cadê o povo aí que quer herança e dá glória a Deus comigo? Né? Mas às vezes não é dinheiro. Mas a herança de ter sido ensinado o que é ser um servo de Deus. Essa é a melhor herança. Amém? Essa é a melhor herança. Se tiver dinheiro, vai ajudar. Às vezes só vai dar briga. Às vezes só vai. Mas se tiver, amém. Mas o legado é um legado que ensinou a palavra, que ensinou a viver um amor expressivo, um amor verdadeiro, um amor ousado pelo Senhor. Um amor que rompe limites, um amor que rompe barreiras, um amor que é inegociável pela palavra de Deus, aleluia, pelas coisas do Senhor. Esse é o nosso legado. E é aí que as coisas vão começar a acontecer na nossa vida. Ainda que mesmo sendo servo de Deus, a gente tenha que fazer uma vez, e fazer a segunda, e fazer a terceira, mas o Senhor é conosco. Não tenha medo de trabalho. Não tenha medo de se esforçar para apresentar algo bom para Deus. Não tenha medo de trazer ao altar algo com excelência. Arregace as mangas. Não vai acontecer se nós não fizermos bem feito. Amém, queridos? Que Deus possa plantar no nosso coração tudo que a gente faz na obra de Deus, tudo que a gente apresenta, os diáconos que trabalham, os músicos que louvam, as tias que sobem para a escolinha, as meninas que dançam, nada vai acontecer para que a gente esteja bem. Nós vamos cavar os poços, aleluia, para entregar o nosso melhor ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Nós temos que nos dedicar, nos empenhar para fazer com ordem, com decência, com amor, fazer melhor, fazer mais, aleluia. Fazer aquilo que Deus quer que façamos. Fazer aquilo que o Senhor Jesus nos chama para fazer. E nós vamos deixar legado, tanto para quem está chegando agora, como para quem vai se converter, como para as crianças que estão crescendo, a próxima geração, em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra fique no teu coração, irmãos. Aleluia. Que esta palavra fique no teu coração. Que o Senhor Jesus possa te fortalecer. Frustrações nós temos. A Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, mas vai ter amanhã. Vai ter amanhã para chegar a alegria, em nome de Jesus. Vai ter o segundo poço, o terceiro poço, o quarto poço, aquele que vai dar a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Fica de pé. Deus poderoso, Deus bendito, como é que você tem lidado com as suas frustrações? É hora de você apresentar ao Senhor agora. É hora de você pedir a graça de Deus. É hora de você pedir a unção do Pai. Em nome de Jesus, que nesta ceia você seja fortalecido a cavar o segundo poço. Que nessa ceia você seja fortalecido a cavar o terceiro poço se for necessário. Que você seja fortalecido a cavar o quarto poço se for necessário. Mas o Senhor vai te dar essa bênção em nome de Jesus. Pega essa bênção do céu, diga: esta palavra é para mim, essa bênção é para mim, o céu se manifesta ao meu favor.
Deus enviou esta palavra para me dar vitória. Aleluia. Vai declarando vitória na tua vida, em nome de Jesus. Vai declarando o poder de Deus. Vai dizendo obrigado, Jesus, por essa bênção. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento. Obrigado por esta palavra. Nós vamos chegar e vamos cavar o poço, aonde vai trazer fartura, onde vai trazer bonança, onde nós sejamos abençoados, prósperos, para a glória do Senhor. Deus maravilhoso, Deus bendito. Oh Senhor Jesus, ai, com a tua graça, com a tua unção, se manifesta neste lugar. Pai, o Senhor está em todos os lugares, mas não é em todos os lugares que o Senhor se manifesta. Mas aonde o Senhor é adorado, aonde o Senhor é exaltado, aonde o teu nome é buscado de todo o coração, ali o Senhor se manifesta. Ali o Senhor derrama graça, bênção e unção. Ali o Senhor cura, ali o Senhor liberta. Em nome de Jesus, nós ordenamos toda manifestação maligna. Em nome de Jesus, repreende agora, Senhor, todo levante. Repreende agora, Pai, em nome de Jesus. Vai trazendo, Senhor Jesus, a virtude do teu Espírito. Vai fazendo, Senhor, fluir neste lugar. Vai trazendo a tua paz. Vai trazendo, Senhor Jesus, a tua graça. Ah, Senhor, esta vida tem chorado por um poço que não deu certo. Essa vida tem sofrido, mas o Senhor está trazendo um segundo poço, um terceiro poço, e vai chegar o dia da vitória, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus eterno, repreende agora os impedimentos, nos ajuda a romper os limites, Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, para que nós possamos, Pai, testemunhar e sermos abençoados, Pai, em nome do Senhor Jesus.